Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. O nosso tema de hoje é o letramento em saúde no contexto cirúrgico. E para falar sobre isso, nós temos aqui duas convidadas. Nós temos a Graziela Maria Ferraz de Almeida, que é doutoranda do Programa Acadêmico de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, e é bolsista FAPESP. E temos a Viviane Cristina de Albuquerque Jimenez, também doutoranda do Programa Acadêmico de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, né, a Unesp, e, no caso dela, ela é bolsista CAPES. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom dia, Helena. Bom Bom dia, tudo dia, seja bem? muito bem-vinda. Você também, Viviane, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, gente, eu tô assim, super interessada. A gente não falou especificamente nessa área aqui ainda, né? Nos nossos últimos, não, em todos os nossos episódios. Então vai ser bem interessante a gente explorar um pouco esse assunto. E eu vou começar então com você, Graziela. Vocês têm desenvolvido então essa pesquisa interessante sobre letramento em saúde no contexto cirúrgico. Então conta para a gente como é que surgiu essa ideia e qual é que foi o foco principal do seu projeto. Perfeito. Então, bom dia, Helena. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos os ouvintes. A Rebrasa é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho aí, né, da nossa pesquisa. Então, como que surgiu, né? Desde o meu mestrado eu venho trabalhando com cuidadores, depois eu fui professora substituta em centro cirúrgico, e aí onde foi que eu comecei a ingressar aí nessa caminhada de centro do contexto cirúrgico, né? Vamos se dizer. E essa pesquisa, ela acabou nascendo da minha própria observação, né? Nessa complexidade que tinha nesse cuidado no pós-operatório dos pacientes neurocirúrgicos em si, né? Que a gente vai falar aqui. E um outro ponto que para mim ficou muito evidente, né, é que tinha muitas lacunas na transição do cuidado. Então, esses pacientes recebiam alta, né? Então, do hospital para casa, para ir para atenção primária à saúde, tinha muitas lacunas que precisavam ali, né, de ajuda, vamos dizer. Então, esses pacientes neurocirúrgicos, eles precisavam, né, geralmente, né, vamos dizer, de um acompanhamento muito próximo, né, de ter um cuidador ali. E a maioria das vezes era um cuidador informal, né, ali o próprio familiar, né, que acabava assumindo este papel, né, no cuidado. E a gente percebia que esses cuidadores, eles tinham dificuldade para compreender tudo que era passado para eles, né, no momento ali da alta hospitalar, e também de aplicar o que era orientado, né? E isso está diretamente relacionado com o letramento em saúde, né? Então, o que foi? A partir daí, a gente desenvolveu um estudo, né, onde a gente analisou a teleenfermagem, né, o uso da teleenfermagem, que também é muito novo, né, no nosso contexto da enfermagem, né, como ela sendo uma estratégia para a gente fazer um acompanhamento remoto desses pacientes, desses cuidadores, né, de uma maneira educativa, né, para a gente poder fortalecer aí o letramento dessas pessoas que estavam sendo cuidadas, desses cuidadores, né, e consequentemente a gente conseguia aí qualificar esse cuidado, né, quando esse paciente estava em casa. E aí, como que a gente fez, né, nessa questão do letramento, a gente pensou aí e utilizamos a versão curta do questionário europeu, né, de letramento em saúde, o HLS-UQ6, que já foi aí citado inúmeras vezes, né, que ele é validado no Brasil e a gente conseguia mensurar de uma forma confiável, né, como que estava esse letramento em saúde, né, nessa questão dos cuidadores, porque eles queriam executar esse cuidado, né. Então a gente realizou essa pesquisa com esses cuidadores, sempre o cuidador informal, né, desses pacientes que estavam, né, que foram submetidos, na verdade, por cirurgia neurológica, aqui em Botucatu, né, no nosso Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina, e esse envolveu, né, um acompanhamento por vários meses, né, onde a gente fez um protocolo mesmo estruturado da teleenfermagem, né, onde a gente tinha orientação, um suporte educativo, né, e esse acompanhamento contínuo desse pós-operatório.
E aí são duas frentes, né, desse grande estudo. Uma frente que eu sou a pesquisadora principal, que é com o público adulto e idoso, e a minha colega Viviane, né, que veio para estudar na parte das crianças e adolescentes, né, que é a responsabilidade, né, dela como cuidadora, pesquisadora principal. Então foi isso. Maravilha, maravilha. E é isso aí, a gente fica com uma solução de continuidade, né? Quando você tem a diferença da alta para ir para casa, né? Um aluno nosso, ele até participou aqui dos nossos podcasts, dos nossos episódios do podcast, que trabalhou com um paciente paliativo, em cuidados paliativos, e aí tinha, alguns deles passavam por procedimentos cirúrgicos, né? Para poder dar continuidade da vida em casa. E aí, pronto, era onde começava a confusão. Eles iam e Exatamente. voltavam, né? Exatamente. Aí ficava aquela coisa, sabe? Que a gente vai fazer? No caso dele, ele desenvolveu a estratégia de vídeos para os cuidadores, e aí ele, além das atividades, ele não tinha o atendimento através de telemedicina, teleenfermagem, ele é enfermeiro também, mas ele deixava à disposição deles pelo menos um vídeo, que aí eles ficavam tentando recuperar as mensagens que eram dadas no hospital, Pelos assistindo vídeos. aos vídeos. Então são estratégias que as pessoas acabam descobrindo para poder melhorar um pouco nessa compreensão e diminuir, né, o retorno com complicações, né, que é o que acontece Sim, muitas vezes, né? Exatamente. exato. Bom, e aí já que vocês falaram da teleenfermagem, vamos para você agora, Viviane. Como é que foi essa experiência prática de aplicar esse protocolo da teleenfermagem com os cuidadores? Quer dizer, quais é que foram os principais desafios e os aprendizados que teve nesse processo? Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É um prazer também estar com vocês aqui hoje. Foi um momento assim muito interessante para a gente enquanto pesquisadora, né? A gente fala que, como toda pesquisa, a gente teve uma dedicação aí importante, né? Nós ficamos durante um ano diariamente no hospital, acompanhando a relação dos pacientes que estavam, né, programados para realizar a cirurgia craniana. E nesse período aí de um ano, a gente acompanhava todos os dias quem estava em condição de alta já, quem eram aqueles pacientes elegíveis para alta hospitalar, para que a gente pudesse, então, realizar o convite, né, para participarem da pesquisa, explicar o que a gente tinha, né, mapeado como pesquisa para eles. Então, a partir do aceite desse cuidador, a gente realizava a aplicação do questionário do letramento em saúde, e aí depois a gente reaplicava, né, a gente reaplicou esse questionário aí no término da nossa pesquisa. O acompanhamento, a gente dividiu aí, né, no período de um ano, a gente fez 3 momentos de teleenfermagem com esses cuidadores. Foram 3 momentos estratégicos que a gente tinha idealizado até então, né, então a gente fez o primeiro aí até o mês da alta, pensando mais na questão da adaptação, né, da família também, desse cuidador ter o momento de se adaptar em casa. Uma segunda chamada entre 3 e 4 meses, e a última a gente fez ali perto de finalizar o tempo de segmento desses pacientes, né? Então, no público adulto, a gente determinou aí 10 meses de prazo, e no pediátrico, como foi um N um pouquinho menor, né? A gente precisava de mais informação, a gente estendeu um pouco a pesquisa aí para um ano, então a gente seguiu até o final do primeiro ano. A nossa estratégia de teleenfermagem, a gente deixou a critério do participante da pesquisa, né? Então, a gente poderia fazer por Teams, por WhatsApp, enfim, mas a maioria das pessoas, ela acabou optando pelo WhatsApp mesmo, pela facilidade de acesso, né, ao vídeo do WhatsApp. E a gente sempre fez, né, agendamentos prévios, então a gente sempre fazia um contato anterior, né, perguntando se a pessoa tinha como nos atender naquele momento e tal. A gente teve uma duração média aí de 20 minutos, né? Algumas chamadas levaram mais tempo, né? A depender da complexidade do caso, daquele pós-operatório, e outras, principalmente nas crianças que se recuperavam com mais facilidade, as consultas iam diminuindo aí a questão do tempo. A teleenfermagem para a gente foi muito bacana, porque além dessas consultas que a gente agendava, né, com os pacientes, a gente ofereceu também a possibilidade de acolhimento por demanda espontânea. Então, partindo da premissa, né, do que a nossa resolução do COFEN traz em relação à teleenfermagem, a gente tem que uma das nossas funções ali também pode ser o acolhimento de demanda espontânea, e essa demanda, ela emergiu aí da necessidade dos próprios cuidadores. Então, quando eles mesmos se encontravam numa questão de dúvida,
não saber como caminhar pela rede, ou na dificuldade de compreender um sinal e o sintoma, eles tinham acesso, né, tanto para mim quanto para a Graziella, no horário comercial, que a gente já tinha estipulado previamente com eles no momento da pesquisa, e aí eles entravam em contato com a gente, se necessário, discutia, né, entre nós, entre eu e ela, alguma conduta, e se ainda fosse necessário, a gente discutia também com a equipe da neurocirurgia. Foi um momento muito rico, porque além dessas nossas discussões, né, a gente conseguiu identificar vários sinais de alerta, com pacientes, inclusive, que precisaram retornar para o serviço de emergência, para uma cirurgia ou para um tratamento aí com antibiótico, né? Por conta dessas avaliações que a gente conseguiu detectar nesse momento de acolhimento de demanda espontânea. Foi muito importante para a gente, né? Então, tanto por essa questão de mapear risco, identificar e conduzir diretamente, né, o caminho correto na rede de atenção que a gente tem aqui, tanto do nosso município, quanto dos municípios de onde essas pessoas residiam. E as pessoas, os cuidadores, eles relataram que foi muito bom, porque eles se sentiam mais seguros, né, no manejo desse paciente em casa, no pós-operatório. E aí, para a gente, enquanto pesquisadora, acho que o principal desafio foi em relação ao uso de tecnologia, né? Apesar de todo mundo ter um celular, ter um WhatsApp, a gente teve muita questão relacionada à dificuldade de rede, né? Então, da chamada, a gente ter que ficar ligando várias vezes porque a ligação caía. E principalmente por ser em casa, né, a pessoa muitas vezes não tem um local adequado para posicionar o telefone, para que a gente conseguisse realizar um exame físico adequado, né, sem que tivesse interferência, movimento. No meu caso, na questão das crianças, às vezes o cuidador tinha mais criança em casa, então era muito barulho, né, mas eu acho que são dificuldades que a gente enfrentou, mas que não atrapalharam o resultado final, né. Acho que a gente conseguiu, apesar de todas elas, chegar no nosso objetivo final, que era acolher, né, entender e avaliar esse letramento em saúde com o uso da teleenfermagem. Muito legal, muito legal. Uma curiosidade agora que eu acho que deve estar na cabeça dos ouvintes também. Vocês disponibilizaram os telefones pessoais de vocês ou vocês tiveram um chip especial para esses contatos quando foi por WhatsApp? Foi um Tem um telefone especial. próprio, né, uma aquisição que a gente teve com o projeto da FAPESP, e a gente tinha um número específico para atendimento. Tá, legal. Isso aí é importante para as pessoas saberem como é que funciona, né? Porque Nem é senão, se permitido, for um telefone viu, pessoal, Helena? como a gente é obrigado a fazer às vezes quando a gente não tem recurso, Não, nem é permitido o pelo negócio nosso fica pesado, conselho. né? Não Exato. pode, né? Não pode, não O pode. nosso Tem que nós não temos ser uma algo resolução privativo. específica em relação ao tipo de telefone que você usa, sabe? Mas você às vezes não tem o recurso e você acaba telefonando do seu próprio e dá o seu próprio para o usuário, né? Isso daí cria uma confusão ética Sim, também, mas cria uma confusão sim. operacional também, porque você não tem condições de separar o seu telefone, então você fica acumulando mensagens, respostas, fica uma confusão, né? Nós conseguimos, na nossa pesquisa que a gente tem atualmente, não para fazer teleatendimento, mas a gente conseguiu, para fazer os contatos, pelo menos, no estudo de intervenção nosso, para acompanhar a evolução quinzenal das pessoas, a gente conseguiu, foi o chip, né? Então a gente alterava o chip para ter um número específico para eles ligarem. Aí era combinado um horário, aí esse horário a gente colocava o chip no telefone para aguardar. Mas não fica tão bom quanto você ter um telefone próprio para isso, né? Sim, Bom, exatamente. é isso aí. Então vamos lá agora, Graziela. Depois de toda essa aplicação aí de protocolo que a Viviane falou e tal, quais foram os principais resultados e aprendizados do estudo? Vamos lá. Helena, eu vou falar da minha parte, tá? Do adulto idoso, que foi onde eu estava de pesquisadora responsável, né? E foram resultados muito legais para mim, foram muito significativos, né? Em relação aí ao letramento em saúde, né? Então, vou trazer assim um comparativo. No início, né, que foi no momento que nem a Viviane já falou, que a gente mediu o letramento em saúde lá no momento da alta hospitalar, né? Lá no hospital, no início tinha cerca de 30% dos cuidadores com letramento em saúde suficiente, 30%. Então, essa escala que a gente falou, né, esse instrumento, ele é classificado como suficiente, problemático e inadequado, né? Então, 30% deles, no momento da aula, já tinham letramento em saúde suficiente.
e cerca aí de 7,5 estava apresentando inadequado, né? Então, depois dessa coorte, desse segmento que a gente fez aí com a teleenfermagem, né, com todas as orientações que a gente dava, com toda a ajuda, né, que a gente teve aí nesse processo para esses cuidadores, o número desses cuidadores mais que dobrou, né? Então, ele chegou a 70% com letramento em saúde suficiente, tá? E nenhum deles permaneceu com o letramento em saúde inadequado, né? Então, após toda essa intervenção que a gente fez. E, além disso, né, a gente identificou que teve cuidador com... Os cuidadores, né, que tinham, na verdade, um melhor letramento, eles tendiam a cuidar de pacientes que eram menos dependentes, porque a gente também mediu essa questão da dependência, né? Então, aqueles que tinham mais letramento cuidavam de pacientes que estavam menos dependentes e eles também apresentavam uma menor taxa de complicação. Como, por exemplo, né, um que foi significativo, que é a infecção do sítio cirúrgico, né? Então, eles apresentavam uma menor taxa. E também o que a gente observou foi que esses cuidadores que tinham letramento em saúde aí suficiente, eles procuravam mais pela nossa ajuda, pela demanda espontânea. Né? Então, assim, o que trouxe isso pra gente, né? Que eles estavam mais engajados no cuidado. Então, quem tinha um letramento em saúde suficiente, eles queriam mais informações, eles queriam entender mais, eles estavam mais engajados ali no cuidado com o seu familiar, né? E teve uma outra descoberta que a gente fez, que foi num estudo qualitativo, né? Que até depois eu vou passar para você, que está publicado, né? Que a gente usou uma ferramenta que se chama Ask Me 3, de uma forma invertida, né? Onde que os cuidadores respondiam a 3 perguntas para a gente, né? Que elas... nessas 3 perguntas estavam aí relação de doença, tratamento e sinais de alerta, né? Então, eles respondiam para a gente também lá no momento da alta hospitalar, né? E só que eles respondiam se colocando na sua própria perspectiva, né? Refletindo ali o que eles estavam precisando, né? O que eles pensavam ali nesse cuidado que eles iam ter aí no pós-operatório, né? E aí, essa análise qualitativa, a gente elencou aí 3 categorias e 8 subcategorias, né, em cima dessas questões, e onde que esses cuidadores, né, o que eles relatavam para a gente, né, que eles conseguiam identificar e compreender as necessidades que teriam ali, né, de cuidado no pós-operatório, conseguiam entender a condição, né, tal neurocirúrgica, mas eles tinham dúvidas que eram muito significativas sobre o cuidado que eles tinham que fazer em casa, né? Então, assim, a gente viu que ali tinha lacuna aí na questão prática mesmo após a alta hospitalar, né? E por mais que eles se mostravam assim, que estavam engajados, que estavam ali, né, na condição ali neurocirúrgica, eles buscavam, né, informação com a equipe, enfim, mas uma parte considerável, né, desses cuidadores não apresentaram um bom letramento em saúde, né? Estavam ali na questão do letramento em saúde problemático. Então, assim, o que esse perfil, né, sugere para a gente? Que, embora esses cuidadores reconheciam, né, que era muito importante a recuperação clínica, né, percebiam ativamente ali o que eles estavam como parte, né, desse processo de cuidado, eles tinham limitação no letramento em si, o crítico, né, que aí pode comprometer aí nesse cuidado, né, domiciliar. Então, com essa análise qualitativa, a gente reforça aí que o letramento em saúde ele tem que ser considerado como um componente no planejamento da alta hospitalar, né? Então, a gente precisa ter avaliação do letramento em saúde desses cuidadores, né? Porque, assim, nós, enfermeiros, né, a gente consegue identificar aí precocemente quem está mais vulnerável para essa falha ali na orientação, na execução do cuidado, né? Nas educações que vão precisar ser feito em casa. Então, assim, a gente fala que é essencial essa avaliação do letramento em saúde antes desse paciente ir para casa, para a gente conseguir, assim, saber a forma que a gente vai trabalhar com essa díade, né, de paciente cuidador para essa transição aí da alta hospitalar. Entendi.
Nós aqui em Fortaleza, os cuidadores são eminentemente membros da família. Nós temos, logicamente, cuidadores que são contratados, que são trabalhadores dessa área, mas a maior parte nossa aqui acaba sendo da família. Como é que é o perfil aí de vocês? Vocês têm muita gente que é trabalhador mesmo, da área, ou também os cuidadores que vocês encontram são da família? Aqui na nossa pesquisa em específico, Helena, a gente só usou cuidador informal. Então, sempre que a gente tinha algum cuidador que era contratado formalmente, ele não fez parte da nossa pesquisa, tá? No público pediátrico também, né? A gente seguiu essa mesma linha de cuidadores aí da família, geralmente. Na criança, os principais cuidadores foram as mães e as avós, tá? Acho que é a realidade nossa hoje, né? Enquanto responsável pelo cuidado aí até hoje ser responsabilidade principal aí da mãe e da avó. Os nossos resultados aí, eles também foram bem favoráveis, né? Então, a gente também aplicou o instrumento antes, né, do início da pesquisa, no momento do aceite, e a gente aplicou depois novamente no final da intervenção. E a gente percebeu que no início, antes da nossa proposta aí de intervenção, 51,9% dos cuidadores tinham aí um letramento em saúde provavelmente problemático. Depois da nossa intervenção, a gente verificou que 74% dessas pessoas foram classificadas aí como letramento suficiente e nenhum cuidador permaneceu, então, com nível inadequado aí de letramento em saúde. Para a gente, né, acho que o resultado mais importante não foi entender se saiu do provavelmente problemático para o suficiente, enfim, mas sim perceber uma evolução positiva, né, nessa mudança de status para 63% dos participantes, né, e esse aumento aí de 63% de mudança de status, ele trouxe para a gente aí uma significância estatística também, quando a gente parou para analisar esse dado, né, da parte estatística ali. Para a gente, né, o que a gente pensou? Antes de chegar nessa ideia de entender o letramento em saúde e entender se a teleenfermagem ela poderia favorecer essa alteração, essa mudança de status para o letramento em saúde, a gente desenvolveu uma revisão sistemática e voltada, né, para a teleenfermagem, para entender mesmo quais eram os desfechos aí mais reportados na teleenfermagem para pacientes no período pós-operatório. Então, a gente fez uma revisão. Nessa revisão, nós incluímos aí 12 estudos, que foram publicados aí de 2011 a 2023. E desses 12 estudos, 91% deles relataram desfechos aí positivos no uso da teleenfermagem versus o atendimento presencial no serviço de saúde, né? De modo que a gente não tirasse o atendimento presencial, mas sim como um complemento, né? Então, quanto ele poderia favorecer. E aí, essa revisão mostrou para a gente aí que, dentre os desfechos, os principais aí que foram evidenciados foi a melhora dos níveis de incapacidade, a melhora do nível de autonomia também desses pacientes, o retorno às atividades de vida diária mais precoce, habilidades do autocuidado, qualidade de vida, e aí a gente entra para a questão da satisfação do paciente e resultados também muito importantes para a gente, que é menor taxa de evento adverso, menor taxa de complicação pós-operatória, redução do níveis de dor e também redução de custo, né? Porque a gente tem uma demanda menor de procura por serviço de emergência, quando a gente consegue fazer o acolhimento, tirar várias dúvidas ali no período. E a revisão mostrou exatamente isso para a gente, né? Que além do que a gente percebeu na prática, ela também trouxe que a literatura evidencia isso como um resultado, né, real ali. Um estudo dessa revisão, ele correlacionou a comparação entre o grupo intervenção e controle em relação a essa taxa de busca para serviço de emergência. E aí ele traz, né, que teve sim uma redução, apesar de não ter uma significância estatística nesse estudo em si. Apesar de todos esses achados, né, tanto da revisão quanto do que a gente viu na nossa pesquisa, a gente precisa destacar, né, que ainda são poucos os estudos que consideram aí o letramento em saúde no público, né, no contexto cirúrgico, no período pós-operatório. Então, a revisão ela destacou para a gente a falta de evidências científicas aí consistentes na literatura, principalmente no cenário brasileiro, né? Então, os estudos que a gente encontrou de todos eles, dos 12, apenas um trouxe o cenário brasileiro. Os demais foram todos voltados aí para a região das Américas e da Europa.
E aí, como É, principal benefício, né, para a gente também, a gente percebeu que foi sim a melhora dos níveis de incapacidade e autonomia, e por isso que a gente reforça, né, a importância de conhecer esse letramento em saúde prévio dos cuidadores, para conseguir realizar a teleenfermagem, né, com assertividade, para que a gente consiga trazer desfecho positivo na vida desse cuidador e desse paciente. é bem legal. E você vê, né? Vocês estão cobrindo uma lacuna importante, né? Porque se você praticamente não encontrou estudo nacional, só um, né? Então, Sim. realmente mostra a importância, né? E a inovação, né? Muito legal, muito legal. Essas coisas que vocês estão falando conosco, que vocês estão dizendo que já tem a publicação, eu vou colocar na descrição do episódio para os nossos ouvintes poderem acessar, né? E aí, Graziela, a Viviane estava me dizendo que na pesquisa o protocolo foi que fossem cuidadores familiares, né? No teu caso, com os adultos e idosos também? Também, foi o mesmo protocolo, né? Também com cuidadores familiares, que é o grande público que a gente tem aqui. Poucos eram cuidadores contratados, né? Cuidadores informais. E eles não entraram na pesquisa, né? Então só foram os familiares, amigos, né? Enfim. Certo. Pessoas que não têm, não vivem disso, né? Exatamente. E Graziela, depois de todo esse acompanhamento, essa avaliação, vocês desenvolveram também aí o trabalho de envolvimento de pacientes e público, né, que é o EPP, com os cuidadores, não foi? Como é que foi essa etapa? O que que vocês aprenderam com essa escuta? Isso mesmo, Helena. Então, o EPP, né, o envolvimento do paciente e do público, ele veio depois de toda essa parte, né, que a gente fez, de todo esse acompanhamento, né? Isso a gente já falou um pouquinho, já discutimos em um podcast anterior, né? Todo mundo volte aí para escutar, aprender um pouquinho do EPP, né? Então, o que a gente fez? A gente formou um grupo, né, EPP, com os próprios cuidadores e pacientes que participaram do nosso estudo, né? E o que a gente queria? Justamente escutar deles o que funcionou desse protocolo, né, desse acompanhamento, o que não funcionou, o que levou eles a dúvidas, o que a gente poderia melhorar, né, o que eles consideravam que era uma prioridade, né, para novos estudos, né, enfim, nesse contexto todo, né. E aí foi onde que o letramento em saúde se revelou aí pra gente, né? Então, assim, para que eles conseguissem participar aí de uma forma ativa, de uma forma crítica, né, no nosso grupo, para que eles conseguissem, assim, questionar, opinar, né, sobre o que foi feito com eles, eles precisavam compreender minimamente, né, o que eles receberam durante, né, esse cuidado. E aí, onde a gente teve muitos feedbacks, né? E foi muito valioso, né? Então, a gente recebeu feedback de alguns termos que a gente utilizou, de algumas orientações mais técnicas, né? Que a gente precisava ver formas mais simples, né? Também questões visuais, né? Que facilitam para eles o entendimento, né? E o principal para nós, né, pesquisadores, eu falo assim, que eles ajudaram a gente a aprimorar o nosso protocolo, sabe? Além dessa forma, né, da gente se comunicar, de dar as orientações, eles nos ajudaram a aprimorar esse protocolo, né, para a gente conseguir utilizá-lo, né, tanto na prática quanto em novas pesquisas, um protocolo aprimorado com o olhar do paciente, né, do público que se envolveu. É muito legal isso. Você falou para recordar e vão recordar mesmo, porque eu vou colocar aqui também na descrição do episódio a data que o grupo de vocês veio aqui para conversar um pouquinho sobre EPP. Você estava trabalhando com isso também agora, não? Na Irlanda? Eu estava na Irlanda agora no mês de outubro, estive lá e para estudar sobre o PP. Lá é um mês destinado a isso, né? Onde o PI Ignite Network eles têm as instituições, né? Que para estudar e eles fazem um festival com essa temática, né? Durante o mês todo. Então eu estava lá participando das atividades para estudar o EPP. Maravilha. Vamos ver se você consegue trazer um festival desse tipo para o Brasil, hein? Oh, seria um Que é sonho! difícil, né? Não, não tem, né? Eu lembro que vocês falaram aqui para gente, e é muita Isso é novidade. novidade em relação à prática, né? Vamos ver aí o que, que dá no futuro, né? Exatamente. E Viviane, depois da fala da Graziella, né? Qual que você considera a principal mensagem, né?
sobre o letramento em saúde nesse contexto cirúrgico, para você? Helena, o letramento em saúde, ele é um componente essencial da qualidade assistencial. E, assim, especialmente em cenários complexos, como o cirúrgico. Os pacientes e os cuidadores, quando eles estão bem informados, eles estão empoderados, eles têm capacidade de tomar a decisão muito mais segura. E assim eles conseguem seguir melhor as orientações, contribuir melhor para resultados clínicos mais favoráveis. Então, assim, a teleenfermagem, ela se mostrou, né, para a gente como uma ferramenta extremamente potente, com capacidade de aproximar cada vez mais o cuidado, apoiar o aprendizado, promover a autonomia desse cuidador. Então, assim, mais do que uma tendência, né? Investir no letramento em saúde é um compromisso ético mesmo, e estratégico para a enfermagem e para o sistema de saúde, sem dúvida. É. Me diz uma coisa, Viviane, não sei se você tem esse dado na sua cabeça, mas faz muito tempo que vocês já têm legislação de vocês, do conselho de vocês, em relação à teleenfermagem, ou a coisa veio da Covid para cá? Veio da Covid, tudo começou na Covid, né? E depois a gente teve várias atualizações aí nas resoluções COFEN. Mas Ah, acho que se legal. não tivesse a pandemia, acho que a gente até hoje não teria essa atuação aí, né, voltada para a teleenfermagem. E você começou a pesquisa é, querendo encontrar o resultado negativo, quer dizer, a teleenfermagem não resolve, ou você já foi mesmo com a expectativa positiva de que seria uma boa e você queria era comprovar isso? Como é que foi? Eu fui com a expectativa super alta, porque eu falo assim, que a gente quando é enfermeiro e crítico e consegue orientar cuidados de alta, né, a gente sente essa falta de estar perto do paciente para falar: olha, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente para a gente te ajudar. Então, a teleenfermagem, para mim, ela sempre foi muito clara, de que ela traria sim desfechos muito positivos. E para a gente, pesquisadora, enfermeira, a gente só consegue mostrar o quanto ela impacta a vida do paciente e do cuidador quando a gente aplica e traz dados, números e fatos, né. Então eu já fui com a expectativa alta, eu já sabia que o resultado seria, assim, mas a gente conseguiu evidenciar que foi muito melhor do que a gente imaginava. Melhor ainda do que Foi, esperava, né? foi. Coisa boa. Muito legal, muito legal. Graziela, e para a gente encerrar, eu sei que vocês não param, né? Já sei que não param, então quais são os próximos passos, vai, do projeto? Não paramos, né? Então agora eu estou avançando aí, estou defendendo o meu doutorado e avançando aí para o meu projeto do pós-doutorado, né? E onde que eu vou aí aplicar uma versão aí aprimorada, né, desse protocolo da teleenfermagem, que foi aprimorada, né, com o envolvimento do público, né, e do paciente, né? Que foi reconstruído com eles, né? Então, o foco agora, né, nessa nova pesquisa, vai ser a prevenção de lesão por pressão nos pacientes que foram submetidos à cirurgia neurológica, porque esse também foi um desfecho que foi bastante relevante nesse período pós-operatório que eu identifiquei também no doutorado, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou conduzir aí um ensaio clínico randomizado, né? Comparando o que a instituição faz, né? Vamos dizer assim, um protocolo que é da instituição, né? Que é do Hospital das Clínicas, com esse protocolo que a gente executou, né? Aí da teleenfermagem. E outro ponto, né? Além de eu fazer a avaliação do instrumento do letramento, né? Que a gente estava falando, o HLS UQ6, eu vou incluir também uma avaliação do letramento em saúde digital, né? Que é o eRIUS. Né? Então, além, né, eu vou ver essa questão digital por ser a teleenfermagem, né? Então, ele também já é um instrumento que está validado, né? No Brasil, então vai ser essencial para me entender também, né, como que esses cuidadores utilizam essas tecnologias na questão aí do cuidado, né? E falar um pouquinho da minha expectativa, né, que essa combinação aí, teleenfermagem, esse protocolo aprimorado, né, pelo público, né, e essa avaliação mais completa aí do letramento, né, eu espero muito que ela contribua, né, realmente para essa transição do cuidado ser mais segura, que reduza essas complicações, né, principalmente na questão da lesão por pressão, que é o que eu vou estar trabalhando, né, e principalmente fortalecer essa autonomia desses pacientes, né, desses cuidadores nessa questão aí do pós-operatório neurocirúrgico. É.
É isso aí. Como é que está a abertura da instituição para vocês colocarem esse protocolo que foi assim tão bem sucedido, colocarem na rotina mesmo hospitalar? Tem abertura? A direção está a favor? Como é? Já mostraram alguma coisa para eles? Já sim, Helena, nós temos, né, uma abertura grande, né, um grande contato com a equipe do hospital, né? Tanto é que a Viviane já falou que a gente até tinha trocas com a equipe médica da neurocirurgia, né? Mas para além da neurocirurgia, a gente tem a aprovação do hospital mesmo para realizar essa pesquisa, né? Porque para eles é promissor, né? Então, agora com esse protocolo aprimorado, né? Agora estou finalizando o doutorado, vai ser apresentado esse novo protocolo para eles, né? Após aí essas mudanças que a gente teve, né, com a conversa com os pacientes, né? Então, agora vai ser apresentada essa proposta que a gente espera, né, que ela só vai ser um início, né, de instituir no hospital em relação à neurocirurgia, mas o nosso grande sonho, né, é que a neurocirurgia seja pioneira, mas que a gente consiga, né, levar para as outras especialidades, né, no pós-operatório, né, mostrando esses resultados positivos aí que a gente tem tido. Mas a gente tem uma grande abertura, todos, né, com grande expectativa de receber os nossos resultados. Maravilha. Você sabe que, no caso, você tem duas coisas, eu digo assim, a equipe de vocês tem duas coisas interessantes, né? Porque vocês têm a questão de uma avaliação, científica do papel da teleenfermagem no contexto, né? Mas vocês também têm a questão específica do envolvimento dos pacientes e do público, né? Então, são duas coisas muito importantes, inovadoras, que vocês estão associando no campo do letramento, né? Então, isso é super importante. Esse episódio do podcast nosso aqui da Rebraus, que está no ar no momento, ele é um episódio onde, lógico, não tem a ver com o trabalho de vocês, porque é um podcast que foi desenvolvido pela nossa entrevistada. Mas o que a gente viu lá foi esse aprimoramento que ela conseguiu fazer, e isso é uma mensagem importante para os nossos ouvintes, é o aprimoramento que ela conseguiu fazer dos episódios do podcast à medida em que ela envolveu o público-alvo para decidir temas, para decidir conteúdos, para decidir formas de enfoque, né? Então, quer dizer, é lógico, ela não é, nós não temos trabalhado no Brasil, acho que fora do grupo de vocês, eu nem sei se tem alguém no Brasil trabalhando com EPP, mas logicamente ela não aplicou o que vocês aplicam em EPP, mas ela fez essa tentativa de participação, como o Ofélia, né? Aquele processo Ofélia recomenda, né? O envolvimento mesmo para aprimorar um conteúdo educativo, né? Então, acaba que é importante, são dois episódios que vão ficar seguidos para o nosso ouvinte perceber que, com estratégia já bem documentada ou não, precisa envolver o público e o paciente, né? Não? Com certeza. Acho que juntos agora a gente começa a crescer nessa temática, né? Nesse Eu vou envolvimento. querer que todo mundo escute mesmo o episódio anterior para entenderem o EPP. Maravilha. Pois está ótimo, gente. Agradeço aí a presença de vocês, adorei essa inovação toda. Eu fico tão feliz com essas entrevistas, gente. Eu aprendo tanto. Eu fico feliz pelos ouvintes também, que aprendem tanto também, porque vem contextos diferentes, abordagens diferentes. Isso daí faz assim um turbilhão na cabeça da gente. A gente começa a ter ideias também para fazer alguma coisa parecida. A gente vê que se não tem capacidade para fazer aquilo parecido, porque não estudou aquilo ainda, mas a gente tem gente no Brasil para a gente consultar e aprender. É muito legal isso, gente. Eu fico super entusiasmada, muito mesmo. Então, eu quero agradecer vocês terem dedicado esse tempinho para nós, tá certo? Tempinho não, tempão, né? Porque eu sei como é que é, atividades de doutorado, como é que é difícil separar um tempo, né? E estou percebendo que realmente o letramento em saúde está avançando cada vez mais em diferentes cenários, né? Isso aí é importante para nós que somos apaixonados pelo letramento em saúde, porque vai possibilitar que a gente realmente ali conhecimentos e práticas em algum cenário que alguém fale, não, esse cenário é para mim, aqui eu quero trabalhar e aqui eu posso fazer, porque tenho modelos no país para fazer. Isso que é importante, né? Com certeza. Pois, gente, muitíssimo obrigado, tá?
Quero agradecer nossos ouvintes também, porque eles, como eu sempre digo aqui, eles é que são responsáveis por nós existirmos com o podcast da Rebraus. Espero que eles realmente usufruam desse conteúdo rico que vocês trouxeram para a gente hoje, tá? Quero todo mundo aqui no próximo episódio. Então, tchau, tchau, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Tchau, Helena, tchau. foi um Obrigada. prazer.